Produção cênica em movimento. Entrevista. Este projeto é idealizado e realizado pelos alunos do curso superior de produção cênica da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Estamos aqui com o Blake para falar um pouco, sobre iluminação nesse podcast, que é o primeiro podcast, da produção cênica do curso superior em produção cênica da Escola do Futuro Basileu França. Então, o Blake, ele é o iluminador da área de cinema. Eu agradeço a sua presença e peço que você se apresente e fale um pouco para a gente aí de como que a luz, a iluminação cênica, a iluminação na área do audiovisual surgiu na tua vida. Fala um pouco para a gente. Meu nome é Blake de Souza, quem faz iluminação no cinema a gente chama de diretor de fotografia, Mas antes de falar sobre a iluminação no audiovisual, é importante eu falar sobre a iluminação, como ela surgiu na minha vida, lá em 2012, quando eu entrei no teatro, Que aí eu comecei a fazer teatro lá no Gustavo Ritter. Aí lá no Gustavo Ritter eu conheci o Mauri de Castro. Aí o Mauri de Castro me convidou para fazer teatro lá na Cidade Livre, na associação. E aí lá na Cidade Livre, só lá eu acho que eu fiquei uns 8 anos lá na Cidade Livre. E aí lá no teatro não tinha iluminador, não tinha técnico, todo mundo pegava da iluminação. Eu não me achava um bom ator, eu achava que eu era muito ruim ator, e eu acabei indo para a iluminação mesmo, assim. A gente começou a fazer espetáculos, e aí de lá foi um espetáculo atrás do outro, Então, e aí eu aprendi iluminação lá, mexendo nos equipamentos, aí só depois eu comecei a estudar, e aí em 2016 que eu fui para a UEG, e aí fui fazer o curso de cinema na UEG, E aí, quando eu cheguei na UEG, rapidamente eu já comecei a ir para set de filmagem, fazer assistência, maquinária, para ajudar os diretores de fotografia lá na faculdade. Tinha muita gente que já fazia direção de fotografia, ajudar eles na iluminação, E aí era engraçado, porque às vezes eu ia fazer filme com alguns colegas da minha sala, e eles operavam câmera e eu fazia a luz, E aí a gente não sabia, a gente colocava lá, diretor de fotografia fulano e iluminação Blake. Só que depois, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que quem estava fazendo a fotografia era eu, porque na fotografia, quem faz a luz é o diretor de fotografia, Os meus colegas estavam operando câmera. E aí, ali do meio da faculdade para frente, eu passei a fazer só a direção de fotografia, que é iluminar e operar a câmera, Em 2015, eu até cheguei a fazer um curso de iluminação com a Adriane Reis, lá no Basileu França, e foi muito importante também, que foi quando eu passei a estudar mais as questões da luz, E isso me influenciou muito, coisas que você está ali na prática, fazendo, mas quando você vai estudar essas teorias, é diferente, Então, foi bem interessante esse período que eu estudei com a Adriane. Tive acesso a outros iluminadores, apesar que eu também tinha acesso a eles lá na Cidade Livre. Muito do que eu aprendi era de um iluminador que vinha de São Paulo, vinha lá de Goiânia, tinha que vinha lá do Mato Grosso, do Rio, e aí eles iam fazer os espetáculos lá. Você sempre está aprendendo alguma técnica com eles, E aí esse período foi muito interessante aprender a luz, porque muito do que eu faço hoje no audiovisual também é um aprendizado que eu aprendi no teatro, Então você acaba tendo o seu diferencial enquanto diretor de fotografia a partir das suas experiências que você tem ao longo da sua vida, Eu conheço o diretor de fotografia que a vida inteira trabalhou com eventos, Fazendo festa, fazendo filme de casamento, e você percebe no material dele as influências que ele tem ali no filme que ele está fazendo, E aí já nas minhas influências tem muito essa coisa do teatro, Então não tem como você escapar muito dessa... E aí ao longo desses 2012, eu fiz muitos espetáculos de teatro pela associação,
Mas ali no cinema também eu fiz acho que eu nem sei mais, assim, quantos curtas, acho que já foi uns 10, assim, né? Nossa, que Tem bacana. muitos filmes, tem muitos filmes que a gente faz que nunca vai ser lançado. Às vezes a gente perde ele na edição, às vezes o diretor acha ruim, assim, não gostei desse filme e nunca vou lançar esse filme. Então acontece, assim, que às vezes também é bom, né? Só um exercício de produção audiovisual mesmo. Na faculdade tem muitos filmes, assim, né? Que Bacana. Que bacana, cara, assim, interessante, assim, cara tão jovem, assim, já com essa bagagem e com essa abertura, né, para aprender a partir das trocas que você está aberto a fazer com pessoas, com outros profissionais. Eu acho que nessa área é muito importante isso, né, você tá aberto para as trocas, né. Então, assim, eu queria que você falasse de forma geral. Você já entrou um pouco nisso, né, na questão da luz, mas o que é a luz para você? Quando fala a luz, iluminação, o que é isso para ti? assim, eu vou ser bem positivista, assim. Tem um diretor de fotografia que é o Edgar Moura, que ele tem um livro chamado 50 anos de luz e ação, né? E ele passa metade desse livro falando sobre o sol, que pra gente, a nossa primeira fonte de vida, de luz, é o sol, né? Então, para mim, a luz é a nossa fonte de vida, né? E eu, nessa coisa, quando eu chego numa locação, a primeira coisa que eu imagino é o sol. Em primeiro lugar, onde estará meu sol, depois todo o restante, né? E o sol é a fonte de vida. Então, sem a luz, para mim, que eu ilumino não para os olhos, né? Porque é interessante. No teatro, eu iluminava para a plateia ali, né? A gente ilumina para a plateia visualizar o espetáculo. No audiovisual, a gente ilumina para a câmera, né? Legal. Então, você não pode confiar no seu olho. É outra técnica, e aí você tem que iluminar para a câmera. Ah, tá. Não, então, assim, eu tenho uma outra perguntinha, você já está entrando nela, e eu vou, então, lançá-la para você. Qual que é a importância da luz, então? Aí você já dá essa situada de como é a questão técnica, mas qual que é a importância da luz em um filme? No filme, sem a luz, a câmera não enxerga, né? Porque mesmo o documentário, o filme, a câmera só enxerga onde tem luz. Ele é um sensor eletrônico, né? Mas ela enxerga onde tem luz. Então, se não tiver a luz, não tem a imagem, né? Ela precisa da construção da imagem. Agora, tem luzes e luzes, né? Isso. Tem diretores e diretoras e tem estéticas e estéticas, né? Ao longo da história do cinema e da própria fotografia e da própria pintura, cada um foi interpretando a luz da sua maneira. Então, tem gente hoje que é muito mais naturalista, né? Tipo, vai muito mais para luz natural, para luz documentário. Não gosta de tanta intervenção na luz, né? Já tem gente que, por exemplo, é mais da ficção, né? Da ficção, a pessoa, ela quer interferir na luz, né? Ela quer que a luz, de fato, conte uma história, né? Às vezes a gente faz até design de personagem, ou seja, cada personagem eu quero que a luz incida nele, se comporte nele de uma forma diferente, até para criar uma característica única desse personagem, né? Então, já que você falou disso, isso passa por um processo de criação, de construção de um projeto que é feito, né, junto ali, imagino eu, com o diretor, né, com o pessoal da cenografia e tal. Então, eu queria que você falasse o que não pode faltar num projeto de luz para o cinema. No cinema, a luz ela é construída em conjunto, né? Claro, o roteiro vai te falar, às vezes o diretor indica, às vezes o diretor deixa mais livre para a fotografia criar, mas a gente no cinema, a gente sempre usa uma referência, a gente sempre está ali apegado a alguma escola, algumas referências, porque às vezes o diretor, ele quer que essa cena seja muito parecida com aquele filme que ele viu,
ou com aquela estética que ele viu. Então a gente vai tendo essas referências, né? É muito difícil você fazer um material quando você não tem um norte, né? E aí quando você vai construir o projeto da direção de fotografia, você sempre constrói junto com a arte, com a direção de arte. Você constrói junto com porque a direção de arte vai construir a figurino, todo esse design dos atores, da cena, os objetos, mas ali tem as luzes práticas que a arte vai colocar, um abajur, uma arandela, e aí essas luzes práticas, elas vão sendo colocadas na cena, né? Então a fotografia vai conversar junto com a direção de arte, e aí todo esse material, quando a gente constrói esse projeto, quem aprova é o diretor. Então o diretor aprova, então ele vai falar se é isso mesmo que ele está imaginando ou se ele está imaginando outra coisa, né? Porque às vezes ele também vai te direcionar para outros caminhos. Se as equipes não conversam entre si, existe a maior probabilidade do mundo delas baterem cabeça no set. Delas ficarem ali no set, cada um falando. A diretora de arte está achando que é um filme sobre terror, o outro está achando que é um filme sobre documentário, e aí eles não conversam entre si. Então, o set de filmagem é muito isso, todo mundo tem que estar na mesma direção, não só do ponto de vista do roteiro, mas do ponto de vista estético, do ponto de vista do clímax da cena, da atuação dos atores, né? Então, construir um projeto não a pré-produção, quando a gente constrói esse projeto, é um processo bem demorado, assim, tipo, na publicidade a coisa acontece mais rápido, mas no cinema a gente faz com maior cuidado, até porque no cinema tempo é dinheiro, então o set de filmagem não é lugar para perder tempo, porque aí é jogar dinheiro fora, né? Todo mundo ali, uma equipe com 100 pessoas, 50 pessoas, estão recebendo essa diária, né? E a gente contrata muitas pessoas e uma equipe grande justamente para que seja feita no menor espaço, no menor tempo possível, né? Então, se não tiver uma equipe bem instruída naquela direção, a gente vai perder tempo e vai perder dinheiro. Então, o projeto da fotografia também tem que pensar essas coisas, né? Tem que pensar. E pensar também equipamento, luz. Então, fiz aqui um projeto de fotografia com 10 Fresnels de 10 mil watts, né? E isso vai gerar custos, vai gerar equipe, demanda. Então, todo o processo de criação de um projeto, ele é técnico, ele é pensado tecnicamente, ele é pensado artisticamente e ele é discutido também com a produção. É toda uma discussão, São muitas gentes falando sobre todas as coisas. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. No teatro, a construção da luz, né, quando começa a se pensar a luz, ela também tem esse processo de você construir junto, né, ali com o diretor, junto com, principalmente, né, com o diretor, com a pessoa responsável pela cenografia, pelo figurino, porque, né, a gente pode ter, por exemplo, você coloca ali uma tonalidade, uma cor em cima de um cenário que tem uma coloração que a luz pode mudar aquilo ali. Então, a luz pode valorizar o espetáculo, né, ser um elemento cênico que vai proporcionar na plateia, né, sentimentos e emoções, né, juntamente ali com que o próprio texto, a própria atuação dos atores causam, né? Mas também pode estragar um espetáculo. No cinema também tem isso, assim. Por exemplo, você precisa de conhecer o cenário, por exemplo, a cor, por exemplo, se tem um sofá lá, qual que é a cor desse sofá, o figurino do ator que vai estar nessa cena aqui. Quando você pensa a luz, você tem que ter consciência de que ele vai estar com um terno bege, por exemplo. Sim. Por isso que é importante ter o diálogo com a direção de arte, né? No teatro é o pessoal do cenário, do figurino,
Mas no cinema a gente nunca esquece que a gente está fotografando para a câmera, está iluminando para a câmera, né? Então a gente faz teste de câmera. Então, às vezes a diretora de arte quer determinado figurino, a gente tem que pegar a câmera, colocar ali na frente, filmar a câmera com a luz que a gente vai usar no filme, para testar esse figurino, né? Tem a lente também. Então, muito do que a gente vê na imagem, no filme, também tem a lente, né? Tem a textura da lente. Então, a gente escolhe a lente, escolhe a câmera e faz os testes também de pele, tom de pele. Maquiagem. Dependendo da luz que você coloca no ator, você altera o tom da pele do ator, né? Dependendo da câmera que você escolhe, muda todas essas tonalidades. Então, a gente também pensa sobre isso, mas no audiovisual, os equipamentos, eles são mais controlados em relação a isso, né? No teatro, nós temos o Fresnel, nós temos o Par 64 e nós temos o Ellipsoidal. São os mais básicos que a gente usa no teatro, né? No cinema, a gente tem vários tipos de equipamentos diferentes. Tipo, a gente tem o Par HMI, que gera uma luz branca. A gente tem o Fresnel, que gera uma luz que tem uma temperatura mais quente, que é a mais parecida com o teatro, né? E aí a gente tem filtros, a gente tem difusores, agora tem os LEDs. Os LEDs, eles têm muito mais controle em relação à saturação. Você pode controlar a saturação no próprio LED, você pode controlar o magenta, então o quanto que ele está mandando de vermelho para ressaltar a pele do personagem. Então a gente tem muito mais controle em relação a como essa luz está chegando na lente, né? Pode gravar de novo, no teatro não, tá acontecendo ali. Se tiver um erro ali, já compromete. E tem a pós-produção, né? A gente tem um cartão de cinza, tem um cartão a gente chama de color checker, que é um cartão cheio de quadradinhos com cores, e essas cores, elas são cores que você bate ali na cena. Antes de fazer um filme, eu vou fazer um filme, a gente pega esse ator, pega esse figurino, pega a luz que a gente vai usar principalmente nos atores, e a gente bate esse cartão, que a gente chama de color checker, e aí a gente, na pós-produção, na hora de fazer a cor dos atores, a gente tem um cartão com o tom de pele dos atores, né? Olha, bacana! Então tem toda uma técnica antes de filmar para testar também, né? Então, eu vou fazer um filme usando luz de poste, né? Essas luzes de descarga, às vezes elas geram uma frequência muito verde. Então, quando a gente está no audiovisual, a gente trabalha muito mais a questão de quanto que cada lâmpada manda de frequência de cor e como que isso vai interferir na câmera, né? Porque se eu uso uma lâmpada fluorescente, uso uma lâmpada incandescente e uso uma lâmpada LED, cada uma emite uma frequência de cor diferente. E a câmera, ela buga, porque ela vai começar a mostrar essas frequências. Nosso olho, ele se adapta a essas frequências. A câmera não. Ela é estática, né? Então, a luz fluorescente, ela vai mostrar verde. A luz do LED, ela vai mostrar azul. E aí ela vai, se você configurar a temperatura nela, você fala assim, eu quero que a câmera veja a temperatura 5.500 Kelvin, né? Quem tiver em 5.500 Kelvin vai estar branco. Quem tiver abaixo vai estar amarelo. Quem tiver verde vai estar verde. Então, ela não é igual ao nosso olho que adapta e vê tudo branco. Então, é totalmente diferente fazer a iluminação para a câmera. A gente tem que medir a intensidade, porque a câmera também é sensível em relação à intensidade, né? Então, se eu colocar muito intenso, estoura tudo. Se eu colocar muito baixo a luz, fica escuro, dá ruído, dá grão. Então, a técnica para a câmera é um pouco diferente, né? A relação de contraste, então, no teatro a gente trabalha muito com essa relação de contraste. Às vezes a gente coloca um foco e fica onde não tem luz, tudo preto, né? No audiovisual a gente se preocupa muito mais com a relação de contraste. Então, a gente quer sempre compensar essa luz. A gente nunca quer que essa luz fique também dura demais, porque às vezes tem um plano aberto, mas vou fazer um plano detalhe, o primeiro plano no ator e tá aquela luz dura, né? E a gente está muito mais atrelado ao mundo real, né? A verossimilhança. Então,
no mundo real, por exemplo, em mim aqui, a luz que está entrando é uma luz rebatida, né? É uma luz suave, que bate em todas as coisas, o sol está nublado, então entra. Então, quando a gente vai filmar, a gente está sempre preocupado onde a luz está rebatendo, como ela está rebatendo, em quais cores ela tá incidindo sobre os atores. E aí a câmera começa a ver essas cores, a gente quer filtrar essas cores. Então, é uma loucura, assim, fazer quando você se preocupa com essas técnicas, né? No documentário, não. No documentário é posicionar a câmera, às vezes acentua uma luz ali, coloca uma outra luz e vamos embora. Legal. Gleick, você falou no início que acontece muito, né, no audiovisual de você fazer um trabalho, produzir um filme, e esse filme às vezes nem, né, fica só ali na experiência da produção, né? Mas eu queria que você falasse, assim, de um filme, né, que você tenha trabalhado, né, como diretor de fotografia, né, iluminador, portanto, e tem te deixado muito satisfeito. Você fala assim, nossa, esse aqui eu curti muito, gostei muito. Tem algo especial? Tem o último que eu fiz, né? Eu fiz esse ano o curta da Raquel Rosa. Raquel Rosa ou Rocha? Rosa, né? Ela é atriz, ela tá fazendo cinema lá na UEG, e a gente fez um curta agora. E nossa, agora vou sofrer porque eu esqueci o nome do filme. Mas a gente fez o curta-metragem, a gente fez em 3 diários, também foi bem intenso. E eu gostei muito da forma como a gente fez o filme. Eu acho que a fotografia, com as coisas que a gente tinha em mãos, a gente conseguiu tirar leite, né? Que massa. Então, eu acho que o último filme, eu acho que é o filme mais maduro, assim. Tem um outro filme também que está para ser lançado, Sinal, de um colega lá, o Thiago, que também é um filme, assim, esse já foi um filme mais de guerrilha, te usou uma câmera mais antiga, a gente filmou ele em 2019, e também é um filme que eu gostei muito, assim. Tem fotografia do filme você nunca vai gostar de todas as cenas. Às vezes, quando você está fazendo um filme, você faz o filme, você gosta da cena X, da cena Y. Às vezes a cena do filme inteiro, você fala, porque também não dá para ser exato o momento do filme inteiro, sabe? Quando você está fazendo o filme, tem momentos que você só tem que iluminar a cena para que ela aconteça. E aí tem outros momentos que você, de fato, trabalha aquela fotografia para que ela seja impactante. Porque senão o filme vira um filme de iluminação, de fotografia, né? Tipo, a gente olha e fala assim, é o filme da fotografia. Então a história do filme é ruim, os atores são ruins, mas pelo menos a fotografia. E quem não é acostumado com essa linguagem do cinema, quando fala, nossa, a imagem tá bonita, aí você pensa, alguma coisa tá errada nesse filme, essa história tá muito zoada porque ninguém tá conseguindo entender a história, ou tá achando ruim, mas pelo menos tá gostando da imagem. Então a gente faz filme pra história, né? Pra que aconteça, pra que a gente enxergue um filme. E a partir de tudo que está sendo ali mostrado na imagem, não é a imagem por ela só, né? É a imagem para a história do filme, para o ator, para todo mundo ali, né? Legal. Gleick, eu queria que você falasse só, assim, de um filme, né, que te deixa impressionado, assim, em relação à iluminação. Qual filme, assim, que te marca? Tem vários, assim. Eu não tenho um filme específico, mas tem o Guerra Fria, do Pavlovsky, né? Que é um filme que eu gosto muito, que é preto e branco, que tem esse cuidado com as sombras, né? É um filme muito... É muito plástico esse filme, e a história também é bonita, né? Legal. Tem um que foi lançado recentemente na Netflix também, que é um filme um filme francês. É um filme sobre como se fosse uma revolução ali na França. Ele foi lançado recentemente, que é um filme maravilhoso do ponto de vista da fotografia. Vou achar esse filme agora.
que é o Atenas. O Atenas também é um filme. Vou ficar a dica aí, né, gente? Atenas, no Netflix. Nossa, a fotografia desse filme, porque é uma fotografia contemporânea, é uma fotografia colorida, ela trabalha um filme todo de plano sequência, e ao mesmo tempo, o filme é clássico, né? É um filme clássico, então é uma mistura de contemporâneo com clássico que eu gosto muito, assim. Nossa, que bacana, Blake. Nossa, cara, muito legal. Sim. Blake, assim, pra gente encerrar agora, eu queria que você falasse, deixasse pra gente, né? Se eu quero ser iluminador, né? Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Qual que é a dica que você dá para quem quer ser um iluminador? A dica que eu daria é começar a iluminar. Porque é igual eu quero ser ator. Então, é decorar texto e ir pra cena, né? Então, eu quero ser iluminador, eu acho que é ir no teatro, ver aquele teatro, conversar com o iluminador. Principalmente, por exemplo, eu na minha carreira do teatro, eu mais assisti espetáculos de outros iluminadores que, de fato, fiz iluminação, né? Porque eu tinha os espetáculos lá da Cidade Livre, às vezes eu fazia algum freela lá fora, mas eu mais assistia espetáculos que o pessoal fazia, fiz muita pouca assistência para outros iluminadores. Por exemplo, eu fiz assistência para o Sérgio Galvão, fiz com o Alan também, fiz assistência para alguns iluminadores. O Eduardo, que é lá do CCUFG, também já fez assistência. Trabalhei, mas eu fiquei lá trancado na Cidade Livre, vendo os espetáculos das pessoas que iam para lá, né? Então, eu acho que é isso, assim, E teatro é isso, né? Eu acho que o teatro é muito democrático. As pessoas falam que o cinema é democrático, eu acho que não é tão democrático. Ele é um pouco elitista, né? É muito caro de fazer, exige muita técnica, você tem que ter muitas pessoas para fazer. Já o teatro, não. O teatro com 2 pessoas, às vezes sozinho você faz um monólogo, 2 pessoas ali você já faz um espetáculo de rua e vai embora, né? Então, o teatro eu acho bem mais democrático que, de fato, o audiovisual. O pessoal criou essa métrica, dá pra você fazer filme com celular. Tenta chegar na Netflix, tenta chegar num grande stream e falar, olha o filme que eu fiz com o celular. Eles não querem nem saber quem é você, né? Então, eu acho que é fazer mesmo, chegar e assistir muitos espetáculos de teatro. Eu vejo as pessoas muito reclamando, em Goiânia eu não consigo ter acesso aos espetáculos de teatro. Ué, vai lá no teatro, né? Tipo, chega lá na portaria e pergunta que dia que é o espetáculo, que horas que é esse espetáculo, eu quero ver o espetáculo, né? Legal. E aí você vai ver as agendas lá e vai... Eu acho que o problema também é isso, né? Eu saía de Trindade, que eu morava em Trindade, lá na região do Maísa, e ia lá para a Cidade Livre, eu acho que uns 6 anos, assim, né? Porque não tinha um teatro na região onde eu morava. Então, tinha teatro no centro. Então, eu tinha que sair lá do Maísa, de Trindade, para assistir um espetáculo lá no centro de Goiânia. Então, assim como o audiovisual e as salas de cinema são centralizadas, o teatro também é centralizado, né? Então, se você pensar, qual que é o teatro mais distante do centro de Goiânia? É justamente o Teatro da Cidade Livre. Fica lá, depois do centro de Aparecida. Então, isso é uma discussão que vem acontecendo em Goiânia, por exemplo, desde a década de 70. Legal. Desde a década de 70, o pessoal fala, o teatro em Goiânia é centralizado, só acontece no centro. Mas nunca se constrói teatro fora do centro, né? Não, vamos construir aqui um centro cultural. Aí constrói no Jardim Goiás, que é do lado do centro. Tipo, dá para você sair do centro de Goiânia e ir a pé pro Jardim Goiás. Verdade, então, assim, e aí tá lá os bairros afastados de Goiânia, que nunca teve um teatro, que é, por exemplo, o bairro da Vitória, que é um bairro que tem quase 30 anos e não tem um teatro, não tem um lugar para fazer espetáculos de teatro, né? Quando os grupos vão apresentar para lá, tem que apresentar na rua, debaixo de uma árvore, ou em algum centro cultural, que ainda é associação de bairros, né? Então, eu acho que para quem é da periferia é muito mais difícil também ter acesso, né? Você tem que pegar um eixo em Anguera, andar 1 hora dentro do eixo em Anguera para assistir um espetáculo de teatro. É muito, muito difícil ainda, né? Isso. Nossa, Blake, olha, assim,
Muito obrigada, tá, pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, né? O Gleick está lá em Luiz Eduardo Magalhães trabalhando e graças, né, aos recursos tecnológicos a gente pôde fazer esse bate-papo aqui. Então, Gleick, eu quero, né, em nome dessa equipe da produção cênica que está produzindo agora esse podcast, acompanhe aí que vai estar na cena aí para as Ai, pessoas obrigado. ouvir e conhecer um pouco mais da questão da cena, da produção cênica. Então, eu te agradeço, né, por estar aqui, né, batendo esse papo com a gente e desejo a você sucesso na sua trajetória, desejo a você muita grandes produções, prazerosas, criativas e muito sucesso, meu querido. Ai, eu que agradeço. Obrigado. Abraço para todo mundo do curso. Eu sempre acompanhei o curso daqui, lá de Goiânia, daqui, né? E abraço, obrigado pelo convite. E estamos à disposição para quando vocês precisarem, só gritar daí que eu. Muito obrigada. Gente, um abraço. Espero que vocês, com essa entrevista aqui com o Gleick, que vocês tenham gostado, né, e apropriado de mais informações sobre a direção de arte, né, e a iluminação no teatro e a direção de arte no cinema, que é um elemento fundamental e que muitas vezes a gente assiste e nem presta atenção. Então, um abraço, obrigada, Gleick, e até a próxima. Obrigado, até a próxima, valeu. Produção Cênica em Movimento. Projeto idealizado pelos professores Alan Lourenço e Denise de Oliveira. Produção e execução: Ana Carolina Santos, Ana Cecília Alves, Augusto Rocha, Cabrilha Trindade, Carol Marafigo, Douglas de Paula, Juliana Barbosa, Roberta Vilela, Rodrigo Florença, Raul Martins, Raina Neves, Vanusa de Oliveira e Yuri Levi.